Joana passou o dia encarando o espelho, até decidir que estava preparada. Tudo o que ela tinha que fazer era arrumar os últimos detalhes de seu vestido e sair de casa. Mas algo a segurava. A jovem não conseguia parar de olhar melancolicamente para seu reflexo no espelho. Embora ela detestasse usar preto, isso não importava para ela. Seu cabelo estava preso e quase não tinha maquiagem em seu rosto. Estava pensativa sobre quem ela encontraria ao chegar em seu destino e viu que era necessário levar óculos escuros, afinal, não queria que a vissem em lágrimas, mesmo que fosse na despedida de sua amiga Beatriz. Joana ainda estava incrédula com a partida de sua melhor amiga. Ela passava o dia indagando em como o mundo era injusto por levar Beatriz embora ainda tão cedo. Solitária em casa, pensativa, Joana estava desacreditada com o destino, afirmando que ninguém deveria morrer aos 30 anos. Ela não estava doente, meditava a menina. Por que seu coração parou repentinamente? E entre as centenas de razões que Joana tentava encontrar, pensou que Beatriz talvez estivesse seriamente doente e estivesse escondendo algo dela, mas nada fazia sentido. Despertando de seus pensamentos, Joana respirou fundo tentando não chorar e saiu de casa. Chegando ao enterro da sua amiga, havia tanta gente no cemitério que Joana ficou perdida. Ela não conhecia quase ninguém. O único parente de Beatriz que ela havia convivido era sua tia, mas ela estava ausente. Joana não sabia muito sobre o passado de sua melhor amiga, a não ser o fato de Beatriz ter crescido em uma pequena cidade, numa casa bem humilde que seus pais haviam deixado de herança antes de morrer, há muitos anos atrás. Mas Joana nunca esteve lá. Buscando algum rosto familiar, a menina viu apenas uma pessoa conhecida por ela. Era o primo de Beatriz, Charlie, que Joana pôde identificar por já ter visto fotos dele. Joana disse um oi tímido para ele e murmurou para Charlie que ela não tinha ideia de que Beatriz tinha tantos amigos. O menino respondeu calmamente que sua prima, na verdade, tinha poucos amigos e que essas pessoas eram seus colegas e vizinhos. O primo de Beatriz terminou dizendo que apenas duas pessoas estavam realmente sofrendo naquele momento escuro ali no velório, ele e Joana. Charlie disse que talvez alguns colegas de trabalho e todos os outros vieram para cumprir formalmente um dever, o resto era apenas por curiosidade. Joana pensou por um momento, observando um céu fechado de nuvens. Enquanto estava do lado de fora, ela podia escutar o barulho da chuva batendo na tampa do caixão enquanto os funcionários do cemitério pegavam as pás e jogavam terra na cova. Quando tudo encerrou, Joana sentiu um arrepio. Ela pensou que ia desabar, mas segurou firme. A menina sabia que a dor de perder a amiga nunca passaria, mas que precisava ser forte naquele momento. Quando ela estava prestes a ir para casa, Charlie a parou e lhe entregou um envelope sem nada escrito, apenas um pedaço de papel em branco. Joana pegou aquele envelope na mão e o virou, olhando intrigada para ele de todas as direções possíveis. Charlie disse que 3 meses mais cedo, Beatriz havia pedido a ele para dar a Joana caso algo acontecesse com ela. Então o primo de Beatriz enxugou as lágrimas e se despediu. Joana olhou para o envelope e quis abri-lo imediatamente, porém achou melhor fazer isso em algum lugar tranquilo. Algumas horas depois, Joana chegou em casa. Ela nem teve tempo de pensar, só queria abrir a carta para se confortar com palavras de sua amiga. Ela suspirou tristemente e tentou se acalmar e começar a ler, mas em vão porque Joana estava mais nervosa do que nunca, então ela começou a ler as palavras que estavam na carta. Depois de ler linha por linha, seu rosto ficou cada vez mais branco. Quando Joana leu o final da carta, ela não conseguia mais segurar as lágrimas. Como isso é possível? Ela perguntou a si mesma em voz alta. Por que ela se sacrificou por mim desse jeito? Pensou a jovem com uma voz triste na sua cabeça. Joana chorou ainda mais por um longo tempo. Raiva, tristeza e confusão se misturaram num turbilhão de emoções descontroladas. Chorando por muito tempo e analisando a carta várias vezes, esteve firme, sabendo o que tinha que fazer. Sua única preocupação era como Pedro lidaria com tudo isso. Afinal, toda a história da carta falava mais dele do que dela.
Enquanto pensava em como contar tudo a Pedro, uma sensação de nostalgia invade a garota e a lembra de como Joana e Beatriz se conheceram no seu primeiro ano de faculdade e moraram lá por alguns anos no alojamento daquela instituição. Joana tinha apenas 18 anos na época e Beatriz tinha 22 anos. Embora Beatriz fosse uma garota do campo cuja cidade era pequena, Joana cresceu em uma cidade grande. Elas rapidamente se tornaram irmãs. Ambas são alunas exemplares, despertando a inveja de muitos da sala. Elas passam a maior parte do tempo livre estudando e se concentrando nas coisas que realmente importam para elas. Um dia, Beatriz conheceu um belo jovem enquanto caminhava no parque. Uma atração foi inevitável em pouco tempo entre eles, e a conversa entre ambos parecia não ter fim. O assunto nunca acabava. Beatriz se apaixonou loucamente e se sentiu completamente equilibrada como nunca havia se sentido em sua vida. Apenas um mês depois, ela contou a sua melhor amiga sobre ele. Joana ficou até um pouco brava com Beatriz por manter as coisas escondidas por tanto tempo, mas ela estava tão feliz por sua amiga que a raiva acabou completamente em poucos minutos. Beatriz, então, tendo que responder milhares de perguntas minhas sobre esse jovem, logo cheguei à conclusão de que ele era ótimo e gente boa. Acho que ele me ama muito. Sim, somos muito próximos e altamente conectados. Mas não se preocupe, vou apresentá-lo a você imediatamente, e então você pode ver por si mesma. Beatriz disse a Joana com bastante alegria. A jovem apaixonada nunca mencionou seu nome ou a idade do rapaz que era o motivo de tantos amores. Ela nem tinha uma foto dele naquela época. O tempo passou, e a data prometida por Beatriz nunca se materializou. Joana nunca teve uma chance de conhecer o namorado de sua amiga e começou a perceber que ela estava de repente melancólica e reflexiva e muito diferente do habitual. Até que uma noite, Beatriz encontra Joana desesperada e disse que havia terminado com o namorado permanentemente. Beatriz disse: "Ele me disse que não me amava mais porque conheceu outra garota que ganhou seu coração. Ele queria estar comigo, mas não podia escolher em seu coração. Mas eu ainda sou loucamente apaixonada por ele. Por que a vida é tão cruel?" Joana tentou apoiar a amiga, falando: "Esqueça ele. Se ele não te ama, deixe-o encontrar outra pessoa. Ainda bem que nada importante aconteceu. Não deixe cair lágrimas. Levante as mãos para o céu que acabou assim. É melhor encerrar agora do que ser traída depois. E com absoluta certeza você achará com quem se casará e viverá muito feliz." Assim, os dias voaram e Joana tentava animar a amiga. No mês seguinte, Beatriz parecia ter se motivado um pouco da difícil separação, e então, Joana confessou a Beatriz que havia conhecido um jovem rapaz e que estava gostando muito dele. Ela continuou explicando os detalhes de quanto eles se conheceram nos 2 meses anteriores, mas só iniciaram o namoro há um mês, explicando os momentos maravilhosos que tiveram e como esse jovem a deixava super feliz, a ponto de pensar constituir um matrimônio e outros planejamentos futuros. Beatriz olhou atentamente sua melhor amiga com um jeito diferente, falando consigo mesma: "Que ironia do destino!" Ela tinha acabado de terminar com o namorado um mês antes e Joana conheceu seu amor ao mesmo tempo. A menina se perguntava por que tudo tinha que ser tão injusto. Então, um dia, Joana sugeriu uma reunião perto da faculdade com Beatriz e a amiga concordou, mas se ela soubesse como esse momento acabaria e quais emoções experimentaria, ela teria feito as malas e ido embora imediatamente. No fatídico dia, Joana e Beatriz estavam sentadas em um banco no parque depois das aulas conversando, quando, de repente, Joana chamou alguém em voz alta. E quando Beatriz se virou, ela pensou que estava em algum tipo de pesadelo. Joana deu um beijo na bochecha do jovem que se aproximou e logo apresentou Beatriz e Pedro um ao outro, que se encararam em silêncio brevemente. Joana era a única que não conseguia entender o que havia de errado com eles e perguntou o porquê da amiga e do novo namorado estarem tão estranhos. Questionou até mesmo se eles eram conhecidos um do outro. Antes que Pedro pudesse abrir a boca para responder, Beatriz exclamou: "Claro que não! Não nos conhecemos de jeito nenhum." A menina, ainda desconcertada, encarou Pedro e disse: "É tão bom conhecê-lo. Joana me falou tanto sobre você que parece que te conheço há muito tempo." Pedro timidamente disse que estava feliz por finalmente conhecer a melhor amiga de Joana,
mas que precisa dizer algo para a namorada. Beatriz, então, interrompeu abruptamente mais uma vez, dizendo: acabei de lembrar que tenho que ir ao escritório do reitor. Não se preocupem, é coisa rápida. Encontro vocês daqui a pouco. Então, Pedro, quero te dizer uma coisa, não machuque minha amiga. Eu faria qualquer coisa para protegê-la. Estou tão feliz que você fez Joana feliz, ela está radiante de felicidade. Vocês são bons um para o outro. É isso. Eu vou embora agora. Quando Joana voltou ao dormitório algumas horas depois, Beatriz tinha ido embora. A amiga encontrou apenas um bilhete que dizia que algo aconteceu com sua tia e ela precisava retornar para sua cidade com urgência. Joana só pode entrar em contato com sua amiga algumas semanas depois e Beatriz disse que tirou um ano de folga por vários motivos de família, porque sua tia de repente adoeceu, ela é responsável por cuidar dela naquele momento. O tempo passou e, apesar da insistência de Joana em ajudá-la, Beatriz recusou categoricamente e nem lhe deu um endereço para evitar surpresas. Ela nunca retornou para a faculdade, como ela havia concordado, e raramente atendia as ligações de sua amiga. As duas amigas que eram tão próximas e que tinham tanto em comum e agora eram apenas conhecidas e nem se falam mais. Durante esses 5 anos, Joana se casou com Pedro. Ela se formou na faculdade com excelentes notas, encontrou um ótimo emprego e um marido amoroso. Tudo estava como um sonho, exceto que Joana não conseguia engravidar de jeito nenhum. Após um exame complicado, a mulher foi diagnosticada com uma doença rara que impedia o parto de uma criança. Isso causou grande casal. Não importa o quanto Pedro a confortasse, Joana não aceitou bem a notícia. Com tanta pressão, ela decidiu se divorciar de Pedro, argumentando que ele merecia uma esposa melhor, uma mulher que pudesse dar à luz seus filhos. O homem insistiu, mas ela se manteve firme e logo o casamento acabou. Quase imediatamente após a separação, Joana, sem saber o que fazer ou ter com quem contar, ligou para Beatriz e desabafou tudo. No dia seguinte, sua antiga amiga já estava em sua casa. Depois de tanto tempo distante, Joana mal a reconheceu, ela havia mudado tanto, se tornado tão madura como se tivesse passado por sérias questões em sua vida pessoal. Alguns meses se passaram, apesar de tudo, foi Beatriz quem de alguma forma conseguiu tirar Joana da pior condição e fazê-la aceitar ajuda psicológica. Assim, Joana foi capaz de começar uma nova vida, mas sem seu amado Pedro e os filhos que almejava ter juntos. De repente, a recordação de Joana é interrompida por um telefonema do primo da sua falecida amiga, Charlie. O primo de Beatriz perguntou se Joana tinha lido a carta, e ela respondeu: "Sim, eu li." "Você sempre soube?" ela perguntou a Charlie. Ele confirmou isso, dizendo: "Beatriz nos fez jurar que nunca confessaríamos a ninguém. Essa era a escolha dela. Mas Joana, você tem que vir o mais rápido possível, eles precisam de você aqui." Além disso, isso é exatamente o que ela queria. Joana franziu a testa e disse que não tinha decidido ainda, mas definitivamente iria para a cidade onde Beatriz morava no dia seguinte, e confessando a Charlie que ela ainda não conseguia acreditar que isso era verdadeiro mesmo. De manhã, Joana entrou em seu carro e algumas horas depois estava na entrada da pequena cidade onde Beatriz nasceu. Ela hesitou por alguns minutos, então a tia de Beatriz saiu da casa e acenou, convidando-a a entrar. Joana adentrou na casa humilde, e avistou um menino e uma menina sentados à mesa. Eles encararam intensamente a Joana e a saudaram. Joana fixou os olhos nas crianças e ficou impressionada com a semelhança em relação a Pedro. Anos atrás, quando Joana apresentou sua melhor amiga ao homem que amava, ela não sabia que era Pedro quem havia destruído o coração de Beatriz. Refletindo, a mulher tinha certeza que Pedro não queria enganar ninguém, mas não sabia que Beatriz estava grávida. Lendo a carta, Joana entendeu que a própria Beatriz descobriu estar grávida pouco tempo antes daquela fatídica data em que ambos foram apresentados pela segunda vez. A carta dizia que Beatriz iria ligar para Pedro e contar sobre a gravidez, mas ao descobrir que ele era o novo amor de Joana, ela largou tudo para não atrapalhar a felicidade da amiga e voltou para sua cidade natal. Sua tia a acolheu e a apoiou, e mais tarde aos gêmeos, filhos de Pedro. Ninguém sabia quem era o pai das crianças, exceto sua tia e a própria Beatriz.
Um dia, de repente, Beatriz começou a se sentir mal e foi ao hospital da cidade mais próxima e logo os médicos deram à mulher um diagnóstico de um tumor cerebral, que necessitaria de uma cirurgia arriscada para tentar salvá-la, mas que infelizmente não foi bem sucedida. Joana ficou olhando para as crianças, que estavam ansiosas esperando alguma palavra da jovem. Até que ela disse, sim, eu finalmente vim, mas não apenas para conhecê-los. Eu vim para levá-los para passear e apresentá-los ao seu pai, se vocês quiserem. O menino e a menina se entreolharam. E então a pequena garota disse, animada, que eles concordavam. Joana não sabia se conseguiria encontrar Pedro. Ele partiu para outra cidade depois do divórcio, e eles nunca mais se ligaram ou se encontraram. Talvez ele até tenha trocado seu número de telefone. A mulher decidiu não perder tempo e ligou para o ex-marido. Quando ele respondeu, Joana perguntou imediatamente: por que você nunca comentou sobre Beatriz? Pedro respondeu: eu queria dizer a você no momento em que você nos apresentou, mas Beatriz deixou nítido para mim que ela não queria que eu lhe dissesse e não comentou mais nada. Após alguns segundos de silêncio, Joana disse: Beatriz se foi. Ela está morta. Justo quando ela tentou o seu melhor para se conter, ela não conseguiu dizer isso, e não chorar pela sua amiga. E Pedro iniciou a lhe dizer palavras de consolo. Depois de se recuperar, a mulher disse: Pedro, Beatriz deixou uma carta explicando todos os detalhes. Você deve vir aqui o mais rápido possível, pois eu tenho que te apresentar a algumas pessoas. Pedro perguntou: apresentar-me a quem? Eu não entendo o que você falou, respondeu Pedro. Joana disse: você necessita conhecer seus filhos, Pedro. Pedro pegou o carro e foi em direção até a próxima cidade nervoso. Quando deparou com as crianças, uma sensação estranha invadiu seu corpo e seus olhos se encheram de lágrimas ao perceber a sua semelhança com os gêmeos. Incrédulo, o homem abraçou as crianças e desabou em choro. Depois de 2 anos, Pedro e Joana casaram novamente. Eles não superaram seus sentimentos e continuaram a se amar como antes. Embora, a princípio, Pedro não pudesse acreditar que Beatriz havia escondido a verdade dele, ele tinha uma gratidão enorme por ela. Mesmo após anos, Beatriz deu a Pedro e Joana a chance de serem felizes novamente, como da primeira vez. A primeira vez ela simplesmente se afastou, permitindo que os corações amorosos ficassem juntos. E na segunda vez, ela os reuniu e confiou a eles seus filhos que ela amava. Pessoal, chegamos ao final dessa linda história. Se você gostou desse vídeo, peço por favor para deixar um gostei e assistir a essa outra história surreal que está aparecendo na tela agora, provavelmente vai te emocionar também. Bons vídeos e até as próximas histórias surreais.